Então, estamos aqui com a graça de Deus nesta noite e coube a mim apresentar então o tema desta noite. E eu gostaria então de apresentar então um tema que vai seguir por uma apresentação de slides e vamos tentar ser o mais breves possíveis aqui nas conclusões. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Então, aqui está aparecendo, né? Está aparecendo a importância do estudo e a união da igreja. Então, aqui, algo que serviu já há muitos anos atrás, eu preparei esse material para ser introdução aos estudos que eu iria começar na Igreja de Campinas. E justamente temos alguns textos aqui bem preciosos. O primeiro ponto, a necessidade, então, do estudo da palavra de Deus. Ellen White, então, escreve sobre isso de maneira bem significativa nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 399. Ela também, esse texto dela está no Seleto, um texto bastante significativo que nos revela, então, o seguinte: os que abraçam a verdade devem buscar uma clara compreensão das Escrituras e um conhecimento experimental do Salvador vivo. O intelecto precisa ser cultivado, a memória exercitada. Toda preguiça intelectual é pecado e a letargia espiritual é morte. Então, aqui a declaração é bastante pesada, como nós podemos ver, né? Revela algo aí em relação a ser pecado a preguiça intelectual. Nós temos que ter uma compreensão clara das Escrituras, um conhecimento também por experiência, e todo intelecto, toda memória tem que ser exercitada, cultivada para o devido desenvolvimento. Não há desculpa nessa área para não avançarmos na compreensão. E justamente o apóstolo Paulo fala da unidade da igreja em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então, aqui Paulo roga para que todos estivessem em harmonia na igreja. Era necessário isso para o avanço correto da igreja. E como agir perante os temas bíblicos? Existe uma frase desse reformador aí de terceira geração já, podemos dizer, Philip Jacob Spener. Ele, então, de linha do pietismo, que havia na época, uma linha reformadora mais aberta ao desenvolvimento de nova luz, e por isso mesmo ele declara o seguinte: nos pontos essenciais, unidade, nos pontos não essenciais, liberdade, em todas as coisas, amor. Alguns trazem essa frase atribuída a outros personagens do passado, mas fica em destaque esse lema na boca de Philip Spener, que justamente foi esse tipo de reformador que tinha esse pensamento aberto a entender que é sim necessária a unidade doutrinária, mas há certos pontos não essenciais que deveria ser cultivada a liberdade, assim poderia frutificar uma nova luz importante.
em todas as coisas o amor deveria predominar. Devemos, portanto, notar a diferença entre, primeiro, doutrinas fundamentais, que envolvem justamente verdades na Bíblia que sempre têm ligação com o plano da redenção. São pontos essenciais para a salvação da alma em Cristo. Deve haver plena unidade de fé na igreja em tais princípios. Então, aqui, ninguém está querendo derrubar a ideia de princípios de fé, doutrinas fundamentais, pontos de salvação, justamente relacionados ao plano da redenção, como foi comentado aqui. Neste caso, deve ser exigido de todos os membros da igreja uma unidade. Caso alguma pessoa não creia num ponto fundamental, ele tem liberdade religiosa. De que maneira? De escolher outro agrupamento que se adeque às suas ideias. Mas não que isso envolve ter liberdade dentro da igreja. Isso criaria, então, uma dificuldade insondável para a igreja. Mas existe um segundo ponto, que é a interpretação de certos trechos bíblicos. Meras interpretações de pontos que não têm direta ligação com o plano da redenção, muitas vezes está presente detalhes históricos e periféricos de só menos importância. Não são pontos essenciais para a salvação da alma em Cristo, portanto, pode haver liberdade de interpretação dentro da igreja. Existem muitas vezes passagens de difícil compreensão ou questões relacionadas a genealogias e muitos outros detalhes na Bíblia, e que deve haver uma certa liberdade para que se frutifique as interpretações e se busque a melhor possível. Um exemplo dessa intolerância na abertura de possibilidade de enxergar diferente alguma coisa se deu na própria experiência adventista naquela década de 1880, onde se disputou, por exemplo, 2 pontos, é interessante nós aqui meditarmos. Um deles era em relação à identificação de quem eram as 10 tribos que substituíram o Império Romano. Tal como profetizado, o Império Romano se desfaria em 10 tribos bárbaras que substituiriam e dividiriam aquele território europeu. E, no entanto, enquanto que Uriah Smith tinha uma posição tradicional que envolvia entre os 10 o reino dos hunos, onde teve Átila como um rei destacado, já Jones quis, no lugar dos hunos, colocar os alamanos, julgando então que, apesar da importância dos hunos num primeiro momento para a queda do Império Romano, depois os alamanos que se consolidaram na Europa. Então, são pontos assim que foi criada uma guerra tão grande de maneira desnecessária. É claro que tem que haver o estudo histórico, se buscar a melhor resposta, mas foi visto como algo contra a doutrina adventista, contra a ortodoxia, colocar, então, uma tribo no lugar da outra. Então, veja só, havia uma unanimidade em relação a 9 dos 10, mas por causa de uma dificuldade na relação entre os hunos ou os alamanos, qual que seria o mais adequado, houve tanta dificuldade assim nas discussões. E um outro ponto foi a lei em Gálatas, que eles colocaram, então, a dificuldade que antes era explicado que a lei que nos serviu de aio para levar a Cristo seria a lei cerimonial. E Wagner e Jones vieram com a interpretação que seria a lei moral. Ellen White demorou, se não me engano, 8 anos, 6, 8 anos, para dar uma resposta a essa questão, e no fim das contas ela fala que ambas as leis nos levam a Cristo, obviamente, de maneiras diferentes, a lei moral nos revelando como pecadores, necessitados de um Salvador, e a lei cerimonial que apontava justamente para esse substituto divino. Então, de
de maneira interessante, nós vemos que nem era o caso de escolher uma ou outra, não era excludente, mas ambas se aplicavam bem a este caso. Então, fica para nós essa noção, então, que os membros devem exercitar o amor cristão para com seus irmãos de fé nas doutrinas fundamentais e serem tolerantes quando forem estudadas certas passagens bíblicas em que há divergência em detalhes que não envolvem diretamente fundamentos da fé. Essa é a proposta apresentada e eu gostaria de incluir algumas informações a mais em relação justamente ao posicionamento dos pioneiros neste tempo. Então, primeiramente, Tiago White nós temos como alguém que é defensor dessas ideias, ele explicando, segundo a Pedro 1,12, que lemos antes da oração, ele declara assim, que no tempo de Pedro havia uma verdade presente, ou verdade aplicável àquele tempo. A igreja sempre teve uma verdade presente. A verdade presente agora é aquela que mostra o nosso dever presente e a atitude correta para nós que estamos prestes a testemunhar o tempo de angústia. Então, nós vemos aqui nessa colocação feita justamente em relação ao fato de que, além de doutrinas fundamentais que devemos destacar, temos também as verdades presentes, que recebem um destaque a mais, por elas falarem sobre alguma necessidade do tempo presente especial. Ellen White, na Assembleia Geral de Minneapolis, em 1888, expôs de uma forma bem prática a dinâmica da verdade presente. Olha só que interessante o que ela declara. Aquilo que Deus dá a seus servos para falar hoje pode não ter sido a verdade presente de 20 anos atrás, mas trata-se da mensagem do Senhor para este tempo. Então, na realidade, pode alguém dizer assim, mas os grandes homens do passado não viram esse ponto que está sendo trazido agora, então ele não é tão importante. Os pioneiros da obra de reforma do século XVI não viram, os pioneiros da obra adventista, os pioneiros da obra reformista não viram, e de repente, por conta disso, alguns julgam de menor importância. Não entendem, então, como Ellen White colocou, que aquilo que 20 anos atrás pode não ter sido uma verdade presente, pode ser justamente a mensagem devida neste tempo. Foi o caso, então, da experiência que eles estavam passando, da necessidade de eles compreenderem a justificação pela fé manifesta na obediência dos mandamentos, de uma maneira equilibrada, fé e obras, lei e evangelho. Sobre a questão de correção de erros doutrinários, temos um comentário curioso de um pioneiro. Ellen White relata: o irmão J.N. Andrews, com profunda emoção, exclamou: trocaria 1000 erros por uma verdade. Então, esse é um outro aspecto. Se nós estamos abertos à nova luz e devemos ter uma abertura para certas interpretações, isso nos remete ao fato que pode ter algum ponto hoje que é nutrido como certo e que seja um erro do nosso ensinamento. Por isso, devemos ter essa humildade do Andrews, que está disposto para conquistar uma verdade e renunciar a 1000 erros, tal como está relatado no Vida e Ensinos, página 131. Sobre isso, Tiago White também escreveu. No contexto, ele comenta a mudança do horário para observar o sábado. Primeiramente, muitos guardavam o sábado a partir das 6 da tarde da sexta-feira. Mais tarde, entenderam que a evidência bíblica favorecia a observância a partir do pôr do sol da sexta-feira. Ele diz, então, que eles mudariam
outros pontos de sua fé, caso tivesse uma boa razão para fazê-lo com base nas Escrituras. Então, se nós formos analisar, essa é uma história bem curiosa, que no meio dos batistas do sétimo dia e outros guardadores do sábado, naquela época, pelos quais eles estavam familiarizados, haviam aqueles que observavam do pôr do sol, outro pôr do sol, mas principalmente por influência do principal arauto do sábado, o primeiro deles, o José Bates, eles partiram para essa ideia que seria a partir das 6 da tarde, esse horário fixo. E foi com certo custo, e através de bastante estudo sério das escrituras, que chegaram à conclusão que seria, sim, adequado, segundo as escrituras, de um pôr do sol ao outro. Depois de muitos anos observando de uma maneira, tiveram que mudar a forma de observar. E o próprio José Bates reconheceu seu erro. E, por fim, Ellen White, inclusive, recebeu uma visão confirmando esta alteração. Também temos aqui, para finalizarmos, Uri Smith, em seus escritos, que demonstra que seguiu o entendimento dos fundadores. Olha só o que ele escreveu na revista da época, né, em 1857. Temos conseguido regozijar-nos em verdades muito além do que então percebíamos, mas não pensemos de modo algum que já sabemos tudo. Esperamos ainda progredir de forma que nossa vereda se torne cada vez mais brilhante até ser dia perfeito. Que mantenhamos então um estado mental inquiridor, buscando mais luz e mais verdade. Então, maravilhoso, ele reconhece naquela altura, e podemos pensar em quanta coisa, desde 1857, ele mesmo viu avançando a compreensão da igreja, a própria reforma de saúde, que viria só em 1863, o assunto da organização e tudo mais. Então, aqui nós vemos, em relação a isso, que ele fala que a vereda do justo, justamente, ela é brilhante, cada vez mais iluminando claramente esse caminho. É um caminho estreito que é dado para o povo do advento avançar, mas iluminado, então, com as verdades de Deus, e em especial naquela primeira visão de Ellen White, é falado sobre justamente o clamor da meia-noite, e é destacado ele iluminando todo o caminho. Possamos, então, estar atentos para sabermos o que é o clamor da meia-noite em nossos dias, né? É maravilhoso, então, nós vemos essa postura daqueles pioneiros, uma postura extremamente aberta para a compreensão, para análise, então, de novos pontos doutrinários, para a renúncia dos erros. Tudo isso, esse Espírito deve habitar em nós ainda hoje. É esse o meu desejo de oração a todos, irmãos. Amém.